E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu canal A Língua que Você Fala. Meu nome é Célia e eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, ok? Bom, se você de repente se depara com o lançamento de um filme, de uma série, de um game, com o surgimento, uma publicação de um livro novo, e aí? Como saber se aquilo é bom, se presta, se não presta, né? Pois é, a língua portuguesa tem uma dica para você. Existe um gênero textual específico para isso, em que você lê e aí você vai ter uma noção do que é aquele objeto cultural lançado, que pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma peça teatral, pode ser um game, né? Então vamos lá? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de resenha crítica. Então vamos começar. Resenha crítica. Resenha significa resumo e crítica, o nome já diz. Eu vou fazer um resumo e ao mesmo tempo eu vou criticar, eu vou dar opinião neste resumo, ok? Então o objetivo das resenhas críticas, por serem textos argumentativos, o objetivo é orientar o leitor quanto à decisão de conhecer ou não o objeto cultural. Quando eu falo em objeto cultural, eu estou falando, galera, filme, livro, game, série, álbum musical, peça teatral, show, um quadro, tudo isso, uma exposição, né? Tudo isso é objeto cultural. Então, o objetivo das resenhas críticas é fazer com que você, leitor, você queira conhecer ou não esse objeto cultural. Portanto, a finalidade do nosso gênero textual de hoje é informar você, leitor, sobre esse objeto cultural e ao mesmo tempo dar opinião sobre esse objeto cultural, beleza? O que é então resenha crítica? Bom, elas são escritas por especialistas no assunto, os críticos de arte, os críticos literários, porque elas expõem o conteúdo do objeto cultural. Então, por exemplo, um filme, eu vou fazer uma resenha crítica de filme, então eu vou ter que falar sobre este filme, um resumo da história dele, aí eu vou dar a minha opinião. Para comprovar a minha opinião, eu vou comparar este filme com outros filmes do mesmo gênero, né? E ao final eu vou fazer uma avaliação da qualidade deste objeto cultural, por exemplo, no caso do filme, e aí eu vou argumentar, eu vou sustentar a minha opinião. Então é muito importante na resenha crítica eu falar do objeto cultural, por exemplo, um filme, e ao mesmo tempo eu tenho que utilizar argumentos para provar para você, leitor, que a minha opinião sobre o objeto cultural resenhado está correto. Então, na mídia, normalmente, quem escreve resenha críticas são os críticos de artes, beleza? Bom, e a linguagem utilizada neste gênero textual denominado resenha crítica? Bom, tem dois tipos de linguagem. Tem quando a resenha crítica, ela é feita para uma divulgação, divulgar em revistas especializadas no assunto. Então, vou sempre voltar no exemplo do filme para vocês entenderem melhor. Então, vamos pegar no filme. Se a resenha desse filme ela vai ser publicada numa revista especialista em cinema, aí o resenhista, que é o autor de resenhas, ele tem que utilizar termos técnicos, palavras que se referem à linguagem do cinema. Aí esse vocabulário vai ser mais aprofundado, galera. Agora,
Quando a minha resenha crítica vai ser publicada numa revista que tem um público mais heterogêneo, quer dizer, um público mais misturado, às vezes é aluno, é professor, é pessoas comuns, aí eu posso usar uma linguagem mais simples, mais acessível. Portanto, em resenha crítica, a linguagem mais certa de se usar, ela é mais ou menos formal. Depende de qual veículo, onde é que vai ser publicada a minha resenha. Então, eu vou ter um vocabulário mais técnico se ela for publicada numa revista mais especializada no assunto. Ou eu vou ter uma linguagem mais simples se, por exemplo, eu quiser publicar minha resenha num site que é destinado a cinema, mas para pessoas mais comuns, beleza? Bom, então, depois da linguagem utilizada, vamos pensar em leitores. E aí? Quem são os leitores do gênero textual resenha crítica? Pode ser qualquer pessoa, né? Principalmente pessoas que estão interessadas em conhecer, em obter informação de um objeto cultural resenhado. Então, por exemplo, surgiu um game novo na internet. Eu compro ou não esse game? Ele é bom ou ele não é? Então, eu procuro no site ou numa revista especializada uma resenha crítica sobre esse game que foi lançado. Aí dá para eu saber, né, se eu vou ter interesse ou não em utilizar esse game, ok? Veículo. Bom, alguns alunos às vezes enganam, né, e confundem com carro. Não, galera. Dentro da língua portuguesa, se referindo aos gêneros textuais, veículo é nada mais, nada menos do que onde que o texto foi publicado. Então, quais os veículos em que eu acho resenha crítica? Então, eu acho em jornais, foi o primeiro veículo em que as resenhas foram publicadas foram os jornais, depois revistas e com o surgimento da internet, agora a gente tem sites especializados no assunto. Então, eu vou achar em jornais, revistas ou sites da internet. Toda resenha crítica, ela tem elementos paratextuais, né? Toda resenha crítica, ela é sempre acompanhada desses elementos paratextuais. São os elementos que acompanham o texto, com informações para orientar o leitor. Então, elementos paratextuais de resenha crítica pode ser o título da obra, o nome do autor, o número de páginas quando se refere a livros, a duração, igual no caso de filme ou de uma série, é o índice quando se refere a livro, são as ilustrações. Então, elementos paratextuais da resenha crítica são todas essas informações que eu chamo também de informações técnicas, né? Então, por exemplo, se eu pegar um livro para fazer uma resenha dele, os meus elementos paratextuais se referindo a este livro na minha resenha, vai ser o título da obra, nome do autor, índice, número de páginas, ilustrações, né? Dedicatória, se o livro tiver. Então, são todos esses elementos que compõem a ficha técnica desse objeto cultural que eu estou resenhando, tá? Então, vamos recordar. Elementos paratextuais são os elementos que se referem à ficha técnica de um objeto cultural, ok? E aí? E agora? Como eu vou estruturar o meu texto para ele ser verdadeiramente uma resenha crítica? Como fazer uma resenha crítica? Vamos pensar?
Observa no slide que eu fiz mais ou menos um esqueminha para vocês entenderem. Olha, primeiro, tem diferenças, mas 90% das resenhas críticas, elas vão seguir essa estrutura que vocês vão ver no slide. Então, eu começo lá no primeiro parágrafo, apresentando o meu objeto cultural resenhado, que pode ser um filme, né? Aí, a partir do segundo ou terceiro parágrafo, eu vou fazer o desenvolvimento da minha resenha. E neste desenvolvimento, eu vou colocar o resumo da história, no caso se for filme ou livro. Eu vou colocar as informações técnicas desse objeto cultural. No caso de filme ou livro, você já sabe o nome do autor, o nome do diretor, no caso de filme, o número de páginas do livro ou período de duração do filme, tá? Todas essas informações técnicas que vai ajudar o meu leitor a ter uma leve noção de como é esse objeto cultural resenhado. E também no desenvolvimento eu vou ter, claro, se é resenha crítica, é um texto argumentativo, eu vou ter que dar minha opinião. E aí? O que será que tem de bom naquele objeto cultural que eu estou resenhando? Mas o que tem de ruim? Será que ele é todo bom? Será que ele é ruim, né? Por exemplo, um filme. Eu gostei muito do enredo. Mas a fotografia não ficou legal, né? Eu gostei muito da atuação de um determinado ator. Mas aí acontece que o cenário escolhido não estava batendo com a história. Então, eu vou ter que dar opinião, né? Avaliando esse meu objeto cultural. E eu vou ter que utilizar argumentos para comprovar. Por exemplo, se eu estou falando da atuação de um ator, como numa resenha crítica de filme, então eu vou ter que falar, eu vou ter que comprovar ali por que a atuação dele foi boa. Ou, se eu não gostei da atuação de alguma atriz, eu vou ter que comprovar para o meu leitor por que aquela atriz, ela foi boa atriz ou ela não foi boa atriz. A mesma coisa é o enredo, né? O que o diretor, naquele filme resenhado, o que ele pecou, o que ele não fez de legal naquele filme. Então, isso aí compõe o meu desenvolvimento, que ele vai ser desdobrado em 1, 2, 3 ou mais parágrafos, depende da minha necessidade. E depois de desenvolver a minha resenha crítica, galera, agora chegou o final do meu texto. Como que eu chamo isso? Conclusão. Lembrando que a resenha crítica, ela é um texto argumentativo, ela é um texto de opinião. Então, ao final da minha resenha crítica, eu vou ter que construir um parágrafo que se refere à conclusão da minha opinião. Então, neste parágrafo de resenha crítica, chamada conclusão, eu vou reforçar a minha opinião para o leitor saber se eu gostei ou não daquele objeto cultural que eu estou resenhando, ok? Então, eu vou repetir só para vocês entenderem melhor. A estrutura das resenhas críticas, ela apresenta uma unidade padrão, que é, primeiro, eu começo meu texto com a apresentação, eu vou apresentar o objeto cultural que eu estou resenhando. Logo após os próximos parágrafos, eu vou desenvolver a minha opinião e nesse desenvolvimento eu vou ter que incluir o resumo da história, as informações técnicas do meu objeto cultural resenhado, vou ter que dar a minha opinião e argumentar. O que seria? Eu tirar exemplos do objeto cultural resenhado para comprovar a minha opinião sobre ele. Como vocês podem ver, não é uma coisa difícil, né? É hiper fácil, beleza? Por fim, nós vamos aí, né, nesse finalzinho de explicação sobre resenha crítica, eu trouxe uma dúvida para vocês. Resumo versus resenha. Resumo e resenha são iguais? São. Toda resenha é um resumo. Agora, a diferença que
Na resenha crítica, além do resumo, eu, enquanto autora da resenha, eu tenho que dar a minha opinião sobre o objeto cultural resenhado. Então, vou dar um exemplo. Assisti um filme e esse filme é novo no mercado. Aí eu quero mostrar para os meus leitores se o filme é bom ou ruim. Beleza. Se eu simplesmente fazer o resumo da história, então eu fiz uma resenha, que também a gente chama de sinopse. Agora, se eu construir o meu texto, colocando nesse texto, além do resumo, a minha opinião, e além da minha opinião, eu utilizei argumentos para comprovar a minha opinião, aí já não é nem resumo, nem resenha. É resenha crítica, beleza? Pode ir. Então, galera, ficamos assim. Se surgir um objeto cultural novo no mercado e você tem curiosidade para conhecê-lo, vá lá, procure uma resenha crítica, leia e aí você vai decidir se você quer conhecer ou não esse objeto cultural, ok? Não se esqueça, resenha vem de resumo, crítica é porque além de eu fazer o resumo, eu estou dando a minha opinião sobre o objeto cultural resenhado, beleza? Tchau!